O que significa burnout? O que está acontecendo com as pessoas que têm síndrome de burnout? Tem muito a ver com o significado dela, né? Traduzindo para o português, é esgotamento mental. É um cansaço mental. O interessante, né? O cansaço físico, o simples fato de você se sentar e de relaxar e de tirar um cochilozinho, você descansa do cansaço físico. O esgotamento mental não. A pessoa fica com aquela cobrança, excesso de informação, por isso que hoje, né, lá atrás, antes dessa revolução digital, o burnout era por conta da cobrança física, né, da liderança, meta, produtividade, trabalhar demais, além do cansaço físico, o cansaço mental. Lembrando que o físico, de um dia para o outro, a pessoa descansa, mas o mental ela vinha trazendo durante o percurso no seu desenvolvimento profissional. Então, começou-se então ter uma observação da área da saúde, do excesso, né, do crescente número de trabalhadores entrando com afastamento por doenças mentais. Chama-se cansaço emocional. A pessoa perde por completo o controle de si. Ela perde o controle de si. Nos dias de hoje, o burnout ele vem somado ao excesso de informação. E também, eu costumo dizer que o excesso de foco em objetivos. A pessoa tem vários objetivos, ela tem vários sonhos, além de ter a meta profissional lá do trabalho para atingir, ela também tem uma meta pessoal, ela tem um trabalho talvez numa religião, ela tem um trabalho com amigos, ela tem metas para lidar no trabalho e também tem o compromisso com a família. Então, as pessoas hoje são multiatarefadas. Só que a multiatarefadas ainda não é o problema maior mesmo é como que ela lida com isso na mente. Como ela lida com isso na mente. Por isso que hoje, mais do que nunca, o trabalho do psicanalista, o trabalho do terapeuta, o trabalho do psicólogo é fundamental, principalmente dentro da indústria, dentro da empresa, dentro das corporações. Por quê? Porque a pessoa vai para a casa dela, lá, teoricamente, ela descansa. É o que todos esperam, né? O funcionário foi para a casa dele, ele volta no outro dia descansado. Só que não é bem assim. Às vezes ele até dormiu, mas a cabeça dele não está legal. E começa a desenvolver um descontentamento com o trabalho. Então, o que caracteriza mesmo o burnout é realmente o descontentamento pelo trabalho, o cansaço, né, mental pelo trabalho. A pessoa não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de trabalhar. A quantidade de objetivos que essa pessoa tem que atingir em diversos ramos, na sua família, na religião, no trabalho, é comum que essas pessoas elas misturem os objetivos profissionais, pessoais, religiosos, enfim, todos os objetivos e tentando atingir todos os objetivos acabam não conseguindo nenhum. E isso aumenta ainda mais esse estresse, esse estado de burnout. E falar em estado de burnout, existe algum teste, existe algum mecanismo da gente apurar e ver como está, se a pessoa realmente tem síndrome de burnout, em que estágio de burnout ela está? Tem, se eu não me engano, são 4 estágios, sendo que o último a pessoa precisa de ajuda. Ela precisa, os seus superiores no trabalho, se ela trabalha para alguma empresa, lá nessa empresa o RH precisa ser informado disso. O profissional da área da saúde mental, ele faz um laudo, né? Ele elabora um laudo com base no resultado desse teste, a pessoa leva para a empresa e fala, olha, eu estou com um nível de esgotamento mental muito alto. Aí o RH, né, eu acredito que a maioria dos RHs tem alguém da psicologia, alguém da área da saúde mental ali que vai saber como lidar com essa situação, às vezes remanejar esse trabalhador para um outro setor menos estressante, que tenha menos cobrança. E existe sim, respondendo a sua pergunta, sim, existem esses testes. E quando o burnout não é identificado e não é trabalhado a tempo, a ansiedade, os transtornos de ansiedade começam a serem potencializados, né?
Dependendo de como a pessoa lida com essas coisas ou não saiba lidar com essas coisas, ela pode vir a desenvolver uma depressão doentia mesmo, aquela depressão em que a pessoa realmente precisa de remédio, tá? Só a terapia no início não vai adiantar, ela precisa ser medicada. Então, nós precisamos identificar hoje, principalmente dentro da empresa, dentro das indústrias, das corporações, de lá que vem a maioria desses problemas, né? Porque mistura tudo, é aquilo que você disse, a pessoa tem objetivos aqui, objetivos lá, e ela mistura tudo, ela não sabe lidar com nenhum deles. Então eu costumo dizer hoje, principalmente para as pessoas que eu atendo em consultório, hoje mais do que nunca as pessoas precisam de um caderno, precisam de uma agenda, de uma caneta e de uma agenda de papel. Para quê? Primeiro, para ficar longe do celular, principalmente. Ficar mais longe, usar o celular somente de acordo, quando for necessário. Mas por quê? Todas as vezes que eu escrevo em um caderno, em uma agenda, os meus objetivos, as minhas metas diárias, o que eu preciso fazer durante o dia, eu mando uma mensagem para o meu cérebro de que ele não precisa se preocupar com aquilo porque aquilo já está anotado. Que interessante. Com isso, eu estou reduzindo a minha ansiedade e estou permitindo que o meu cérebro seja usado da maneira pela qual ele foi desenvolvido. Eu costumo perguntar o seguinte: para que o nosso cérebro foi desenvolvido? A resposta é: para fazer o nosso corpo funcionar bem. Esse é o objetivo do cérebro, fazer o corpo funcionar bem. Ter lembranças, memorizar as coisas, mas o principal de tudo mesmo é fazer o corpo funcionar bem. Então, quando o nosso corpo não está funcionando bem, quando eu estou cansado, quando eu estou irritado, quando eu estou estressado, ansioso, com depressão, é porque alguma coisa aqui não está indo muito bem. Quanto antes a empresa investir, de repente, num diagnóstico para ver se o funcionário, se o colaborador tem ou não a síndrome de burnout, melhor ela está sendo para o trabalhador e acaba sendo para si própria, porque evita aí níveis mais altos de burnout, de afastamento, de consequências até de relacionamentos entre os funcionários. Né? Existem pessoas que são sensíveis demais a cobranças. Então, são pessoas que elas têm que ser cobradas de uma forma mais técnica. Né? E já tem aquelas pessoas que precisam, elas até pedem o que eu preciso fazer, Então tem pessoas que precisam disso, que precisa de ter alguém ali em cima cobrando ela, senão ela sai do foco. Então a ideia é que as empresas desenvolvam uma liderança, né, que tenha um viés, que tenha um olhar para a saúde da equipe, para o potencial da equipe, para o desenvolvimento saudável de cada membro da equipe. Então esse é um trabalho pelo qual o Instituto Paz vem desenvolvendo estudos e vem tentando aplicar isso, tanto em consultório, né, em pessoas, em indivíduos, pessoas comuns, né, tanto no meio corporativo. E uma vez que nós identificamos que a maioria desses problemas mentais vem do ambiente corporativo, porque ali é onde ela tem a cobrança. A maioria das pessoas não estão ali porque elas querem, elas estão ali por uma necessidade. Isso é interessante, as empresas terem essa visão. Tá? Então a empresa tem condições de trabalhar com a saúde do colaborador. Porque muitos colaboradores não têm essa visão na vida dele. Então na casa dele é um pouco mais assim, de boa, mais tranquilo, digamos assim, mais relaxado no sentido que não tem ninguém cobrando, então ele senta de qualquer jeito, ele come qualquer hora, de qualquer jeito. A empresa já tem um pouco mais, né, de ordem, né? Tem hora para tudo, tem hora de trabalho, isso, aquilo outro. Então a empresa, ela é o ambiente hoje que, ao nosso olhar, ela pode e muito colaborar com a saúde da sociedade em si, não só do colaborador, mas que o colaborador leve aquilo que a empresa está investindo nele para a família dele também. O dono da empresa, o empresário, de alta direção, vamos dizer assim, ele não tem condições de olhar funcionário um por um, de conversar, ele não tem acesso a conversar no seu dia a dia com todos os funcionários. Talvez um treinamento com a liderança que está em direto contato com o funcionário fosse uma forma de identificar mais rápido pessoas que têm síndrome de burnout na empresa. Será que haveria um treinamento para líderes para identificar pelo menos alguns sintomas ou os sintomas mais fortes de burnout para que essa pessoa possa ser tratada, possa ser identificada? Existe uma forma
que é o diálogo, isso é muito interessante também ser trabalhado dentro da empresa, é a comunicação. Sim. Porque às vezes o funcionário ele tem medo de falar, de reclamar, ou na cabeça dele, né, falar mal da gestão. Ele está se expondo, Isso. né? Mas quando o RH entende que existe essa necessidade, às vezes por alguns colaboradores, tem a necessidade de falar, de expor um descontentamento dele com a empresa. Então, é esse descontentamento que é um sinal. Porque se esse descontentamento não for trabalhado, ele não for identificado e não for trabalhado, pode desenvolver a síndrome de burnout. O que é interessante quando nós trabalhamos, né, no ambiente corporativo? Porque aí nós entramos na empresa com um olhar sistêmico. Tanto o colaborador quanto os gestores, eles têm que ser protagonistas. Sim. O colaborador ele precisa ter um olhar para a saúde dele em primeiro lugar, sim, que é a autogestão da saúde. Sim. Cara, eu não tô legal, eu preciso me comunicar, eu preciso falar. O que se sempre espera é que os colaboradores sejam um conjunto de coadjuvantes. Sim. Coadjuvantes dentro de uma história que a empresa está construindo. Mas é interessante essa questão do protagonismo, do colaborador ser protagonista e termos um conjunto de protagonistas desenvolvendo uma história central, o cerne de uma história de uma empresa. Como é que você vê isso aí? É um melhor modelo de negócio para a corporação hoje. É investir no protagonismo, mas não aquele protagonismo aleatório, tipo a pessoa faz o que ela quer. Não. Sim. O protagonismo com relação à sua vida, à sua saúde. Eu sou responsável pela minha saúde. Eu sou responsável para manter o meu emprego. Entendeu? É esse tipo de protagonismo que eu estou dizendo. Sim. Mas na ideia do coadjuvante que você diz, tem a ver o seguinte, ao mesmo tempo que eu sou protagonista da minha vida, da minha trajetória, eu sou responsável pelo que eu vou produzir, eu também sou protagonista do todo, né? Do corpo, da corporação, da empresa. Sentir alguém dentro da corporação. A ideia de ser protagonista é eu me sentir uma peça importante nessa estrutura. Interessante. Muito interessante. Que é aquela ideia, faça o seu funcionário se sentir importante, o seu colaborador ele tem que se sentir importante, ele entende que ele é uma pessoa que ele tem um significado para a empresa, né? Que é a ideia de trabalhar a autoestima. Porque a autoestima é isso aí, né? A empresa que investe na autoestima do funcionário, ela desenvolve trabalho que realmente ativa esse protagonismo. E talvez com pequenas ações voltadas a esse protagonismo, a pessoa se sentir alguém dentro da corporação, se sentir alguém que tem uma atuação importante dentro da corporação, isso já vai ajudar mais. Além do que, pelo que nós estamos conversando aqui, ajuda com que a pessoa dê um mais significado à sua vida e reduza um pouco aí esses graus aí de síndrome de burnout, né? Sim, então quando ela é protagonista, ela desenvolve um outro pensamento. Ela tira de cena aquela ideia de que eles aproveitam de mim, eles estão ganhando dinheiro nas minhas costas, tira isso de cena da vida do mindset ou da mentalidade do trabalhador. Somos colonizados, né? Ele entende o seguinte, sim, para a empresa, para eu ter o meu salário aqui, a empresa tem que ganhar muito dinheiro. Sim. Né? E ele entende que ele é parte de um processo muito grande, que a empresa que ele trabalha gera emprego. Ele começa a ter uma visão sistêmica. É isso aí que eu chamo de alinhamento de conceito. Quando eu tenho uma visão sistêmica, que, cara, eu não sou o tudo aqui. Eu não sou o centro desse local. Entendeu? Mas eu sou parte desse local que gera emprego pro José, que gera emprego pro João, gera emprego pro fulano, pro meu líder, pra ciclano. E eu sou parte disso. Então eu estou colaborando com isso. Entendeu? Fantástico. Isso é a visão sistêmica da qual o Instituto Paz preza. Podemos ajudar as empresas, as corporações com alguns treinamentos. É possível nós identificarmos na liderança potenciais, pessoas que possam se desenvolver e nós temos treinamentos focados para o desenvolvimento dessas pessoas e também dos funcionários, aquele que está diretamente ligado com a produção, com o fim geral da empresa, assim, produzir o produto, expedir o produto, manusear o produto? Sim, é um treinamento voltado à liderança
para elas identificar o talento que eles têm ali à disposição deles, que são os colaboradores, Sim. e usar esses talentos, trabalhar com esses talentos de forma mais eficaz. Ótimo. Sem prejudicar um, né, e beneficiar outros, mas fazendo com que o conjunto todo seja beneficiado com crescimento, desenvolvimento, saúde e a empresa tendo bons resultados.